Agora vamos falar da falta de chuva que tem prejudicado lavouras em várias regiões catarinenses, inclusive lá no município de Agronômica, que fica no Alto Vale do Itajaí, uma família que plantou 40 hectares de milho está estimando uma perda de 60%. Na propriedade que fica no Mosquito, a família Bachmeier trabalha na colheita do milho, mas sem a mesma animação dos anos anteriores. É que a falta de chuva prejudicou bastante a plantação. Nos 40 hectares, é estimada uma perda de 60%. O maior prejuízo está na área que foi plantada mais tarde. Os que foram plantados em final de agosto, começo de setembro, estão com uma produtividade até muito boa. Mas o que foi plantado de 15 de outubro para frente, que pegou esse sol quente agora, praticamente morreu o milho. A família esperava colher aqui nessa área cerca de 500 toneladas. Mas com essa estiagem prolongada, eles devem colher em torno de 200. O problema afetou a lavoura porque a seca persistiu justamente na fase mais sensível de desenvolvimento das plantas. Ela demanda água da fase inicial do plantio até a fase de enchimento de grão, né? E senescência. O momento mais sensível é a parte de florada, né? Então, como aqui o seu Valdemar ele teve um plantio entre outubro e novembro, esse milho dele está pegando justamente essa fase, né? Então acaba acarretando bastante dano em produtividade. As perdas na safra de milho aqui no Alto Vale variam muito de um município ao outro, já que, apesar de mal distribuída, a chuva caiu em alguns pontos e amenizou a situação. Segundo estimativas da EPAGRE, a estiagem pode acarretar perdas de 43% em média na safra de milho no estado. Conforme a região, a quebra varia de 20% até 80%. Os prejuízos são maiores no Oeste, Extremo Oeste e Planalto Norte, que mais sofrem com a falta de chuva. Em Aurora, a situação da estiagem está tão crítica que o município precisou mobilizar caminhões-pipa para abastecer as propriedades. Isso porque está faltando água até para o consumo da população. Na propriedade dos Passig, em Fundos Aurora, o caminhão-pipa chegou nesta manhã com mais uma carga de quase 20 mil litros para abastecer o açude. É daqui que sai água para consumo dos animais, 1.000 porcos e 20 cabeças de gado. Não fosse esse auxílio, a família poderia perder a criação, já que as nascentes secaram. Era uma propriedade que tinha bastante nascentes e coisa, mas hoje em dia não tem mais uma nascente que está com água. O único caminhão-pipa da prefeitura está trabalhando exclusivamente nessa função, distribuir água nas propriedades. A gente vem tomando essas medidas para que o nosso agricultor não esteja perca lá na sua propriedade com porcos, com animais. A gente vem usando esse caminhão-pipa da prefeitura, que é um caminhão que a gente usa para molhar as ruas, estradas, o perímetro urbano, e para, primeiramente, atender os nossos agricultores também. Já temos aí com dificuldade de muitos agricultores, onde não tem mais nem água para consumo humano, né? Além aqui de Fundos Aurora, uma outra comunidade bastante afetada com a seca no município é o Coqueiral. Por lá, o caminhão-pipa está abastecendo um reservatório com água potável na antiga escola para que as famílias possam buscar água conforme a necessidade. A água potável para distribuição às famílias está sendo trazida dos reservatórios da Casan de Rio do Sul e de Ituporanga. Como a prioridade é garantir o abastecimento, o secretário pede a compreensão de quem mora em ruas não pavimentadas. A gente pede a compreensão do pessoal que a gente vai usar agora esse caminhão-pipa, né? A gente só tem esse carro no município para atender os nossos agricultores e o pessoal do interior também, que tem muita dificuldade já em captação nesse momento. Aos agricultores, resta torcer para que a chuva volte e normalize a situação. Se não vir chuva, vai ser difícil a coisa. Aí ontem, ventos fortes provocaram a queda da parte do telhado de um supermercado em Lages, na Serra Catarinense, durante a tarde. A estrutura caiu sobre um estacionamento, mas por sorte, nenhum veículo foi atingido. Segundo os bombeiros que atenderam a ocorrência, também ninguém se feriu. Inclusive, esse vento forte aí foi em decorrência das mudanças tão esperadas no tempo, que já começaram a acontecer pelo estado. Eu vou conversar agora com a repórter Ana Cristina Machado, que inclusive a Aninha ontem, exatamente nesse horário, estava fazendo uma entrada ao vivo para a gente aqui no SC Acontece, né, Aninha? De ontem para hoje. Já percebeu mudança aí na temperatura, o ventinho também? Me conta. Boa tarde, lindona.
Oi, Karen, boa tarde para você, também para todo mundo que acompanha o SC Acontece nessa quinta-feira. Percebi mudança sim, tá, Karen? Ontem, né, a gente estava com bastante sol, a temperatura bem elevada, muito calor. Não vou dizer que não tá quente hoje, tá? Não tem como dizer que não tá quente. Eu até estava dando uma olhadinha na temperatura aqui antes de a gente entrar, né, no ar, para conseguir informar o pessoal de casa. Tava 29, 28 graus. Então, assim, quente, aquela sensação de abafamento, né? Tudo isso continua. A diferença é porque hoje o clima está mais nublado, né? Então a gente não consegue ver aquele céu azulzinho, como a gente estava vendo na semana passada, como acompanhamos também no começo dessa semana. Céu mais nublado e bastante vento, como dá para perceber. Eu tenho certeza que você consegue perceber, o pessoal de casa também. Então esse vento está dando uma amenizada muito boa no calor, tá? Um vento mais fresquinho, então fica mais agradável o clima para quem está na rua, para quem tem que trabalhar, tem que pegar ônibus, tudo isso. Está bem mais tranquilo, mas a temperatura continua elevada. Para saber bem certinho como é que fica a temperatura hoje, para os próximos dias, a gente vai acompanhar agora a previsão do tempo. Tarde de quinta-feira com tempo instável, com muitas nuvens em Santa Catarina e condição de chuva e trovoadas. Previsão de totais mais elevados de chuva no litoral e no norte do estado. Risco de temporais localizados com granizo. As temperaturas que estiveram altas pela manhã entram em declínio agora à tarde. Em Florianópolis, a máxima é de 28 graus. Em Blumenau, 33, Criciúma, 25 e Chapecó, 26 graus. A sexta-feira será de nebulosidade variável com condição de chuva a qualquer hora, do meio oeste ao litoral, devido à circulação marítima, com totais mais elevados de chuva na Grande Florianópolis e no norte do estado. No extremo oeste e oeste, sol e pancadas de verão com trovoadas isoladas e passageiras à tarde. As temperaturas ficam mais amenas em todas as regiões. Em Florianópolis, mínima de 19 e máxima de 23 graus. Em Blumenau, mínima de 18 e máxima de 23. Criciúma, mínima de 17 e também máxima de 23. E Chapecó, mínima de 17 e máxima de 23 graus. E continuando nesse assunto de previsão do tempo, de como é que fica a temperatura, a Defesa Civil fez um alerta para algumas regiões do estado. Previsão de ventos fortes, também de chuva, inclusive até previsão de granizo. A gente vai acompanhar certinho agora. Os acumulados elevados de chuva em curto espaço de tempo podem provocar alagamentos, deslizamentos e enxurradas. Nas regiões entre o oeste, meio oeste, Planalto Sul, Grande Florianópolis e Vale do Itajaí e Litoral Sul, em laranja no mapa, o risco é mais alto para ocorrências relacionadas aos temporais. Já no restante do estado, em amarelo no mapa, o risco é moderado. Em caso de alagamentos, evite contato com as águas e não dirija em locais alagados. Cuidado com as crianças próximas a rios e ribeirões. Em caso de tempestades com ventos fortes e raios, busque um local abrigado e fique longe de árvores, placas e postes de energia. Na praia, jamais fique na água. Então é isso, Karen. A gente está vendo a previsão do tempo mudando já a partir de hoje, com esse tempo mais nublado, com o aumento dos ventos, um clima um pouquinho mais fresco hoje. Mas eu vou te dar uma dica, tá, Karen, para você e para o pessoal de casa. Não esqueçam o guarda-chuva em casa, porque eu sou danada, tá? Às vezes eu deixo ele num canto, a gente está acostumado até, já esqueceu que o guarda-chuva existe, né? Esses dias super quentes que a gente vem tendo, não dá para esquecer agora, porque é essa chuva que aparece de repente. Tá tudo bem, tá ali nublado, uma carinha de chuva, de repente vem a chuva. Não dá para esquecer em casa, porque ela pode cair bem na hora que a gente está saindo do trabalho, tá querendo ir para casa, e aí que é o guarda-chuva e não tem, né, Karen? Fica a dica. Sensacional a tua dica, Aninha, porque é exatamente isso que acontece mesmo. Então, ó, prestem atenção, dica da Aninha, não esqueça o guarda-chuva. Bem dica de mãe, né? Tua mãe deve falar isso muito pra ti, né, Aninha? Beijo, A minha mãe fala, ela é bem dessas, assim, quer ver o guarda-chuva e o casaquinho. São as dicas fundamentais da minha mãe. Beijo, dona Deise. É clássico, é clássico. Beijo pra tua mãe também. Beijo, lindona. Até mais. Gente, vou fazer um intervalo bem rapidinho, mas não sai daí que eu já volto, tá?